Romanos capítulo 3, versículos 15 ao 18. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Os seus pés são ligeiros. Nestes versículos, o autor usa algumas metáforas, o que é recorrente nos escritos de Paulo, para fazer análises comparativas do comportamento dos seres humanos de um modo geral, bem como dos judeus naquela mesma época. Essa colocação feita por Paulo, falando dos pés, era uma metáfora bastante conhecida dos seus leitores, e ensinava sobre justamente a forma violenta com que os povos e os indivíduos investiam contra a vida do seu semelhante, com tamanha hostilidade e crueldade. Isso, em muitos casos, por meio das guerras sanguinárias. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, pés rápidos para justamente derramar sangue. Antes da completa implantação da nova dispensação da paz, o que prevalecia era a lei da sobrevivência, em que as nações viviam constantemente em pé de guerras, umas contra as outras. Depois dos cativeiros assírio e babilônico, bem como por estar sendo explorados pelos romanos, os judeus estavam cheios de ódio contra os gentios, como medida de vingança. Por isso que desejavam a morte do seu próximo. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há. Quando o Messias de Deus se manifestou, ele confundiu os judeus, que esperavam um rei poderoso e guerreiro, que libertasse os judeus do domínio romano. Mas como isso não aconteceu, porque o reino de Cristo é espiritual e não político aqui na terra, na sua primeira vinda, então os filhos de Israel descarregaram seu ódio sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, instigando as autoridades da época para que prendesse, condenasse e matasse o Senhor Jesus, o Messias de Deus. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Do outro lado, os gentios, representados pelo Império Romano, implantou profunda destruição contra os filhos de Israel.
pela desobediência dos hebreus à legislação de Moisés, é que eles rejeitaram o seu Messias. Os filhos de Israel pagaram, portanto, pela rejeição do Messias, um alto preço. O domínio assírio, babilônico e romano sobre os hebreus provocou tremenda miséria a todos os judeus, com pobreza absoluta deles. Somente há poucos anos passados que Israel conquistou a sua independência como nação livre. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. A vinda de Cristo e a implantação da nova dispensação da paz pela reconciliação mudou para melhor o sentimento de convivência entre os povos e as pessoas. Porque antes disso, os povos se devoravam uns aos outros, como se isso desse prazer e contentamento às almas dos seres humanos, para derramarem sangue do seu semelhante e fazer guerra de destruição uns contra os outros. As pessoas não se deixavam guiar pela paz e pela harmonia que Deus deseja para todos os povos. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus. Os próprios judeus perderam completamente o devido temor ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na época em que Cristo, o príncipe da paz, veio a este mundo, os filhos de Israel viviam com seus corações endurecidos como diamantes e seus ouvidos agravados, para que os mandamentos de Deus não tivessem efeito sobre a vida deles. Não mais respeitavam ao seu Deus e não guardavam a sua lei de acordo com a legislação de Moisés. Finalmente, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. No que diz respeito aos gentios, no capítulo 1 desta mesma carta, Paulo já deixa bem claro que todos os povos mereciam mesmo era o julgamento severo de Deus, porque estavam completamente alienados dos planos do Criador, bem como tomados pelo sentimento de rebelião geral. Por isso que o escritor afirma que não havia nem um justo, ninguém que fizesse o bem. Estavam todos desviados de Deus. Essa era a dura realidade daqueles tempos, mas não é diferente nos dias de hoje. Esta palavra tem cumprimento na vida de muitas pessoas que são incrédulos
ateus e desobedientes ao Evangelho de Cristo. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento.